Bom, hoje nós vamos ver nesse vídeo a questão de como a eletronegatividade pode afetar a polaridade de uma ligação e como a gente identifica ligações polares e apolares. Então a ideia é a seguinte, a gente vai usar esses 4 elementos aqui para observar algumas situações que são semelhantes e diferentes na formação de diferentes compostos químicos. Então, por exemplo, se nós fizéssemos os seguintes compostos químicos: HF, oxigênio, O2 e NaF, certo? No caso do HF, nós teríamos uma ligação entre o hidrogênio e o flúor, ambos querem ganhar elétrons, fazer uma ligação, então claramente nós teremos a molécula unida por ligações covalentes, 7 mais 1 dá 8, então 2, 4, 6, 8. Estrutura de Lewis para ela, a gente pode fazer arranjo, geometria, hibridização, como nos vídeos anteriores. Para o caso da molécula do oxigênio, nós poderíamos ter cada átomo de oxigênio com 6 elétrons, ou seja, o total vai ser 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nós tiramos os elétrons de um dos átomos aqui para fazer uma ligação dupla, ou seja, ambos os átomos com 8 elétrons de valência. E no caso do NaF, nós sabemos que o sódio quer perder um elétron, ou seja, ele quer perder o elétron 3s1, o flúor quer ganhar, logo vai haver uma ligação iônica, que eu vou representar aqui da seguinte maneira. Então, NaF, cada um desses átomos aqui vai ser um íon, o sódio positivo, o fluoreto negativo, com seus 8 elétrons de valência. E agora eu vou repetir essas estruturas simplesmente para que a gente compare os valores de carga formal e de NOx para as estruturas mostradas. Então aqui nós vamos ter 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 6, 8, aqui positivo, negativo, então aqui 2, 4, 6, 8, tudo bem? E aqui nós vamos calcular então carga formal e aqui nós vamos calcular o NOx, que é o número de oxidação. Nós vimos nas aulas anteriores como que a gente faz esses dois procedimentos. Para a carga formal, eu tenho que imaginar que a ligação é quebrada ao meio, certo? As ligações covalentes são quebradas ao meio. Aqui não existe ligação covalente, então eu vou avaliar cada átomo separadamente. Cada átomo é uma única unidade, né, para ser avaliada. E no caso do NOx, a gente quebra respeitando aquele que é o mais eletronegativo. Então, qual que é a ordem de eletronegatividade? A ordem com a qual os átomos polarizam os elétrons nas suas direções, certo? A ordem de eletronegatividade, ela é capitaneada pelo flúor, depois oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Tudo bem? Então aqui são os átomos mais eletronegativos e aqui são os átomos menos eletronegativos. E claro, os metais estariam ainda para baixo dessa escala. Então a gente tem que pensar assim, na carga formal eu estou desconsiderando a eletronegatividade. Eu estou dizendo, olha, esses elétrons que fazem parte da ligação, eles são igualmente compartilhados pelos dois átomos. Portanto, no momento que a ligação se quebra, ambos vão receber cada qual um elétron, aqui dá cada qual 2 elétrons, porque tem 4 elétrons compartilhados. Nesse caso aqui, não existe uma ligação covalente para ser rompida, então eu teria que avaliar a carga formal unicamente para o sódio, separado da carga formal para o flúor. Mesma coisa aqui no NOx.
O NOx, eu vou imaginar que o átomo mais eletronegativo vai ter preferência na hora que ele recebe os elétrons da quebra da ligação. Ou seja, se a ligação quebra entre flúor e hidrogênio, o hidrogênio sai sem elétrons, porque o hidrogênio está aqui, o flúor está aqui, o flúor é mais eletronegativo, ele tem preferência em receber os elétrons da ligação quebrada. No caso do oxigênio, como são dois átomos iguais, mesmo que a gente leve em conta o argumento da eletronegatividade, os dois átomos têm a mesma eletronegatividade. Então os elétrons continuam sendo separados exatamente ao meio, ou seja, dois para um lado e dois para o outro. E a mesma coisa que acontecia antes acontece aqui. Como não existe ligação covalente para ser quebrada, eu vou avaliar o NOx deste separadamente do NOx desse aqui. A gente repara o seguinte, o NOx, a carga formal para o oxigênio, 6 menos 6 vai dar 0, ou seja, ele entrou com 6 elétrons, saiu com 6 elétrons, isso dá 0, aqui dá 0 também. O hidrogênio entrou com 1, saiu com 1, isso aqui dá 0, entrou com 7, saiu com 7, isso daqui vai dar 0. Sódio, como ele é um único átomo, a carga formal dele tem que ser o mesmo valor de carga que ele tem como espécie química. Ou seja, a carga formal aqui tem que ser mais 1. E o flúor, a mesma coisa, como ele é um único átomo, a carga formal dele tem que refletir a carga total que existe nessa espécie, ou seja, menos 1. A mesma coisa aqui, mais 1 e menos 1. Mesma coisa aqui, os NOx, entrou com 6, saiu com 6. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 também. A diferença é aqui. Entrou com 1, saiu com 0. Isso aqui dá mais 1. E para o flúor, entrou com 7, saiu com 8. Carga formal, menos 1. Então a gente repara que quando nós temos átomos iguais ligados, ou quando nós temos ligações iônicas, a carga formal e o NOx dão o mesmo valor. Então, menos 1 aqui com menos 1, aqui 0, 0, 0, 0. Ou seja, existe um intercâmbio de informação entre as duas descrições para a molécula. Em outras palavras, tanto faz descrever essas moléculas aqui pela carga formal ou pelo NOx. Elas vão dar o mesmo tipo de representação. Isso não acontece aqui nas moléculas que têm ligações covalentes entre átomos diferentes. Por quê? Porque o que na carga formal vale 0, no NOx vale 1. O que na carga formal vale 0 para o flúor, na carga formal vale menos meio, menos 1. Então isso significa que agora eu precisaria optar entre a carga formal e o NOx. Qual deles representa melhor a realidade dessa molécula? Imagina a molécula HF na natureza. Qual das situações é mais representativa em relação à molécula na natureza? Elétrons igualmente compartilhados ou elétrons desigualmente, eu não posso nem dizer compartilhados aqui porque seria errado. O NOx ele pressupõe que os elétrons são do flúor, né? Que o flúor tem todo o predomínio sobre a utilização desses elétrons. Então isso seria uma situação extrema, como se esses átomos aqui estivessem numa ligação iônica, né? Então quer dizer, os elétrons estão totalmente compartilhados ou totalmente segregados, ora num átomo, ora no outro. E a resposta é que nenhuma dessas descrições aqui é satisfatória. A gente não pode ser nem tão brando a ponto de dizer que isso é verdadeiro e nem tão radical a ponto de dizer que isso aqui é verdadeiro. A questão é que esses dois aqui, eles são na verdade extremos da situação real, que é intermediária a anos, ou seja, a eletronegatividade faz diferença, nós precisamos levá-la em conta, mas não a ponto de que ela totalmente desloque os elétrons na direção do mais eletronegativo. O mais eletronegativo vai ter preferência, mas ele não vai ter exclusividade sobre o uso desses elétrons, e é isso que a gente precisa descrever. Ou seja, para esses casos aqui não dá diferença, a diferença reside só nesse tipo de caso aqui. Então eu vou colocar assim, ó. Molécula de HF eu vou colocar assim, o flúor aqui, e eu vou dizer o seguinte, olha, existe uma nuvem eletrônica, né, entre esses dois átomos. Só que como o flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio, isso significa que o flúor vai ter predomínio, os elétrons vão ser deslocados na direção do flúor. Deslocados, porém não doados. São coisas diferentes. Seria o equivalente eu pensar numa nuvem eletrônica assim, ó, uma nuvem eletrônica que é assimétrica, certo?
O que eu represento com esse desenho aqui? Eu estou representando que, olha, os elétrons continuam compartilhados, mas eles estão mais próximos da região dominada pelo flúor do que da região dominada pelo hidrogênio. Se a gente fizesse uma divisão aqui agora ao meio, eu perceberia que o hidrogênio ele ia ter menos elétrons do que originalmente ele tinha, ou seja, ele ia ter menos de 1, mas ele ia ter mais elétrons do que nada, do que zero. Mesma coisa o flúor. O flúor vai ter mais elétrons do que 7, porém nem tanto quanto 8. Ou seja, aqui eu vou ter um modelo de carga que é chamado carga parcial. Justamente por quê? Porque vão ser valores que estão entre os extremos dados pela carga formal pelo NOx. Em geral, nós escrevemos esse número assim, ó, delta mais e delta menos. Essa aqui é a letra delta minúscula, delta maiúsculo seria assim, né? Nós vamos representar apenas pela letra minúscula. Então, delta mais e delta menos vão representar os valores de carga parcial para esses dois átomos. Quanto vale esse delta? Ora, ele tem que valer entre 0, maior, ele tem que ser maior do que 0, certo? Porém, menor do que mais 1. Mesma coisa aqui. Eu vou ter o menos 1, delta e o 0. Ou seja, perdão, aqui, delta menos. Né? Delta menos, porque se refere ao flúor. Eu vou ter um valor que é intermediário entre a carga formal e o NOx. Eu vou ter um valor que é intermediário entre a carga formal e o NOx. Nem tão positivo quanto 1, nem tão negativo quanto menos 1, nem tão próximo de 0, a ponto que eles sejam iguais. A gente pode calcular o número para essa carga parcial? Podemos. Quantas maneiras existem de fazer isso? Várias. Mais de 20 com certeza. Cada uma delas seria o que a gente chama de um modelo de carga. Existem diversos na literatura. E cada um desses modelos de carga vai fornecer um valor diferente para a carga formal. Não nos interessa, no atual momento, qual é esse valor de carga. E sim, se essa carga é positiva ou negativa. Para nós basta saber se ela é positiva ou negativa. Por quê? Sabendo se ela é positiva ou negativa, eu já tenho informação sobre a polaridade desse sistema. Independente das cargas serem mais 0,4, menos 0,4, mais 0,8, menos 0,8, em ambos os casos, essa daqui vai ser positiva e essa daqui vai ser negativa. O que é importante? Um modelo de carga não pode dar o contrário, ele não pode ferir a diferença de eletronegatividade, dizer que o hidrogênio é negativo, por exemplo. Isso ele nunca vai fazer. Agora, o valor aqui, se ele é 0,2, 0,5, 0,7, 0,9, isso por enquanto é irrelevante. Basta que a gente saiba que aqui existe um chamado polo positivo e aqui existe um polo negativo. Ou seja, na física, quando nós temos dois polos separados por uma distância, eu digo que existe um dipolo elétrico entre esses dois pontos. Então, elétrico. Tem um dipolo elétrico entre esses dois pontos, apontando do positivo em direção ao negativo. Essa questão de apontar do positivo para o negativo é uma convenção. Não tem uma razão específica para que isso aconteça. Por quê? Porque o dipolo tem que ser formado por dois polos. Não tem como eu ter um dipolo formado por apenas um polo. Eu posso ter apenas um polo? Poderia, ele se chamaria monopolo. Se fosse só o positivo ou só o negativo, eu teria um monopolo elétrico. Mas como nesse caso eu tenho um dipolo, tanto faz apontado de um para o outro, essa propriedade vai ser a mesma. Convenciona-se que ela aponte do positivo para o negativo. O símbolo para o dipolo elétrico, em geral, é a letra grega mi, seguida da setinha que representa que isso aqui é um vetor, ou seja, um vetor que aponta de um ponto até outro ponto. Vamos tirar esse elétron só para não parecer, tirar esse ponto para não parecer que é um elétron. Ou seja, um vetor que aponta de um ponto para outro ponto, que tem magnitude, direção e sentido. A magnitude depende das cargas. A direção depende de como a ligação está orientada. E o sentido depende de quem eu escolho como polo de partida. De novo, a gente convencionou sendo positivo. Como nesse caso existem polos na molécula do HF, esta molécula aqui ela é chamada de uma molécula polar. Uma vez que o seu dipolo
ele é diferente de zero. Se ele é diferente de zero, eu posso medir ele experimentalmente, existem técnicas para a gente fazer isso. E no momento que eu posso medir, eu posso comparar moléculas quanto a sendo mais polares ou menos polares.